Rosinha Oliveira, que é também responsável pela área feminina na Associação Central Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista. Seguindo, aquele assunto que nós conversamos já 2 semanas atrás, os 4 pilares do relacionamento. Já foi falado o pilar verbal, está disponível lá no youtube.com/EsaelFernando, e hoje falando então sobre o pilar emocional. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Isael. Bom dia, amigos que estão nos ouvindo nessa manhã. Eu fico muito feliz de poder contribuir, com um assunto tão importante como esse, dentro do relacionamento de casais, ou relacionamento familiar. Na verdade, Isael, a gente é projetado, nós somos projetados para buscar relacionamentos significativos, E esses relacionamentos, normalmente o relacionamento familiar, de casais, é um relacionamento assim também comum em relação a essa procura nossa de relacionarmos. É comum, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo, E a gente tem trazido aí alguns pilares, já começamos na última quarta, sem ser da semana passada outra, falando um pouquinho sobre o relacionamento verbal, onde a comunicação a gente entende que é essencial para o bom andamento de um relacionamento, ou dos relacionamentos, marido, mulher, família, filhos, enfim, que fazem parte do contexto familiar. Bom, hoje falaremos então um pouquinho sobre o relacionamento emocional. Às vezes nós nos preocupamos e nós temos, na verdade, uma dependência muito grande na questão emocional. E nós dependermos das emoções, por exemplo, isso é danoso, não é saudável, é nocivo para ambos, tanto o homem como mulher, tanto a esposa como o marido e assim também para os filhos. A gente ouve muito falar, as pessoas normalmente comentam, quando a pessoa é muito emotiva, a gente sempre fala e dá esse conselho. É uma frase assim bem clássica quando a gente aconselha alguém, não se deixar levar pelas emoções. As emoções não devem dominar o nosso comportamento, e sim nós temos esse controle sobre as nossas emoções. E isso é importante, porque às vezes emoções nos cria assim, certas energias negativas, E a energia negativa, por exemplo, a raiva, que é uma reação, ela desestrutura o nosso equilíbrio e rouba a nossa paz também. A nossa paz interior, que é a que mais almejamos hoje, prejudica a nossa saúde, Tanto a saúde emocional, trabalhando, enfatizando muito esse lado, como também a saúde física. Então a gente precisa ter esse cuidado. E eu quero destacar aqui dentro desse pilar da emoção também, algumas coisas que a gente pode ponderar e pode colocar em prática em nossa vida. Dentro do sistema familiar, a gente tem pode acontecer, é natural do ser humano ter muitos conflitos. E dentre esses conflitos, a gente precisa também entender que nós precisamos desenvolver algo extremamente importante para a nossa saúde emocional, que é a questão do perdão, o processo do perdão. É difícil perdoar? É difícil, mas quanto mais eu desenvolvo essa dificuldade e sou resistente ao perdão, mais danoso é para a minha saúde. Porque quando eu não perdoo, é mesmo que eu tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra no meu lugar. Isso não vai acontecer. Quem vai morrer vai ser eu, amígdala, com raiva, com rancor. Então eu tenho que desenvolver para ter essa paz, sentir essa leveza. Isso faz bem para mim também. Para outra pessoa e para mim. Tem pessoas que têm dificuldade, Isael, de perdoar os outros e perdoar a si mesmo, E eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de perdoar a mim mesmo. Se eu faço algo de errado com alguém, eu fico matutando aquilo um bom tempo. Mas tem gente que tem dificuldade de perdoar o outro, E no relacionamento não é diferente. E eu queria destacar aqui para o nosso querido ouvinte que existe alguns tipos de atitudes que a gente toma que é benéfico para nós e para os outros que nós convivemos, para o nosso ambiente onde nós convivemos. Por exemplo, o perdão, ele é essencialmente importante na resolução de conflitos na família, é o que a gente está contextualizando agora. Mas quando alguém erra conosco, o inimigo ele gosta de levantar um muro entre nós e é a pessoa ofendida, impedindo-nos de amar essa pessoa como Cristo nos amou. Mas quando eu não perdoo, olha que interessante, quando eu não perdoo, ou quando nós não perdoamos, acelera, na verdade, um processo de morte celular. Veja que até isso acontece no nosso corpo, desenvolvendo, então, um processo de doenças graves, como câncer, Alzheimer, Parkinson. E o fato de você perdoar ou pedir desculpas a alguém aumenta até 200% a chance de ser perdoado. Olha que bacana, E perdoar é uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias, porque sempre haverá decepções, mal-entendidos, mágoas,
né? Sempre vai acontecer isso no nosso dia a dia, porque somos humanos, somos falhos, erramos. Então, na verdade, eu gosto muito dessa frase, né? O perdão, ele fecha a ferida, né? Mas quando eu tenho uma conexão grande com Deus, né? Você pode fazer através da oração, conversando com Deus, você ter essa intimidade com Ele, porque Ele faz parte desse relacionamento. Eu creio que Cristo sempre, Deus deve ser sempre o terceiro elo de ligação. Quando eu tenho essa ligação com Deus, essa conexão, o perdão ele pode fechar a ferida, mas essa conexão com Deus através da oração, intimidade, ela na verdade, ela cura. Ela só não fecha, mas cura. Porque às vezes as marcas ficam, né? Pode até fechar a ferida, mas as marcas ficam, as consequências, né? Mas Deus ajuda a curar uma situação como essa. Uma outra coisa dentro do relacionamento emocional também, que eu gosto demais, eu acho que você precisa criar um ambiente dentro de casa para se tornar uma pessoa melhor e o ambiente melhor, uma pessoa mais agradável, você ser uma pessoa simpática, sorrir mais, Israel. Isso é bom demais, sabia? No relacionamento, na família. Tem uma frase linda da escritora norte-americana Ellen White, uma escritora cristã. Ela diz que o lar deve ser o lugar mais feliz. Já pensou? Que coisa incrível! E eu estava pesquisando outro dia sobre o sorriso. Sabe que existe clínicas do riso que as pessoas contratam profissionais para desenvolver em você esse espírito agradável, para você ter um dia agradável. Sim. Poxa, você não precisa pagar um profissional para fazer isso, né? Você pode se policiar e ter essa tendência, né, de simpatia. Inclusive, Israel e amigos ouvintes, a Bíblia também expressa isso, né? Da importância de você ser uma pessoa alegre. Em Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, o espírito triste faz secar os ossos. Que coisa horrível, né? Uma outra coisa que eu quero encerrar dizendo dentro do pilar da emoção, é importante esse quesito também. O fato de você, além de você ser uma pessoa amável, né, desenvolver isso dentro de casa, ser uma esposa, um esposo, uma mãe, um pai agradável, sorridente, alegre, se esforçar para que isso se torne real, você também tem que ser uma pessoa mais empática, mais simpática, desenvolvendo também o toque, o carinho, o abraço. Você sabia que o abraço ele libera um hormônio chamado ocitocina? E esse hormônio ele desenvolve mais empatia pelas pessoas que eu abraço? Por isso fica a dica, hashtag fica a dica para você. Né? Se você não tem abraçado seu familiar, seu marido, a sua esposa, seus filhos, use isso como exemplo para a vida toda. Pratique mais isso. Isso é muito importante, porque você desenvolve essa empatia, esse carisma pela pessoa a qual você abraça. Então, o abraçar também é importante. E uma última coisa mais que eu creio assim que é extremamente importante: seja grato, seja mais grato. Isso vai desenvolver em você uma pessoa também mais feliz, porque você já agradeceu hoje a Deus pelo marido que Deus te deu, pela esposa que Deus te deu, pelos filhos que Deus te deu. Talvez você tenha uma família um pouco desestruturada, mas você está recomeçando. Agradeça a Deus pelo teu recomeço, pela oportunidade de um novo recomeço. Seja grato. Sabe que o livro da escritora Ellen White, ela diz assim, Ciência do Bom Viver, na página 251, e eu encerro. Ela fala assim: coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever de resistir à melancolia, ela diz. Melancolia, sabe aquela pessoa que gosta de dias de chuva, dias nublado, né? Não pode gostar só disso, você tem que gostar do sol bonito que brilha lá fora também. E ela diz que você precisa resistir à melancolia, é um dever seu, ela diz. Os ideais e sentimentos de descontentamento é dever tão grande como é orar. Se você acha que é importante você orar, ela também diz que é importante você resistir à melancolia. Então, seja uma pessoa agradável, mais feliz, controle as suas emoções. Eu sei que você conseguirá, não tenho dúvida disso. Amém, que Deus nos dê sabedoria, nos dê inteligência emocional e que possamos ser pessoas gratas, né? Para esse pilar emocional dentro do relacionamento. Não ficar capenga, não ficar caindo pelas beiradas, né? Muito obrigado pela participação, pela presença aqui, Rosinha, e a gente se encontra então na próxima quarta-feira, né? Eu que agradeço e a gente se vê então na quarta, a gente se encontra na quarta, na verdade, né? E a gente vai trabalhar o terceiro pilar, né? E a gente vai dizer então... Pilar? O pilar físico. Do relacionamento físico, né? O relacionamento íntimo do casal, que é extremamente importante também. Maravilha.